Enquanto sua mente o joga contra a parede, Thorfinn está à beira da morte. E então, é nesse momento que o seu corpo reage, querendo dizer a Thorfinn que a chama da vida ainda existe em seu ser. Vinland Saga, episódio número 4. E aí galera do canal do Mundo Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo aí de Vinland Saga. Meus queridos, um dos melhores episódios até o momento. Eu confesso que eu quase me emocionei no episódio, principalmente quando as falas do Einar tocaram o coração do Thorfinn e finalmente ele agradeceu a alguém pelos cuidados com a sua própria vida. E vamos comentar sobre mais esse episódio sensacional, foi muito bom e eu gostaria muito de refletir com vocês e dar uma breve conversada aqui no canal, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está aqui no vídeo, todo mundo que está acompanhando o canal, todo mundo que se inscreveu, compartilhou, que vai compartilhar no caso, né? Que vai comentar. Peço muito comentário de vocês aí embaixo e também agradeço demais para quem tá deixando aquele like. Sei que poucas pessoas veem Vinland Saga, pelo menos é o que parece, mas esse pra mim com certeza é o melhor anime da temporada até o momento, mesmo que poucas pessoas vejam. E bom, vamos lá direto para esse episódio, onde nós vamos começar principalmente com o Cobra aparecendo, dando um soco no Raposa, e é então que ele vai comer, entender a situação, tudo que aconteceu e tudo mais, vai ficar até meio que de boa, mas fala para os caras, assim como eu tinha dito no vídeo passado, que o jovem mestre poderia fazer o que quisesse com os escravos, mas os caras não são donos dos escravos, então eles não podem fazer nada. E ficar com essas travessuras não é algo que eles deveriam fazer. Então o Cobra avisa todo mundo, fala pra eles assim, ó, a próxima vez que vocês fizerem isso, ó, vocês estão lascados, vocês vão voltar aqui sem dente e melhor do que isso, vocês não vão mais nem conseguir mastigar direito. E aí o pessoal tenta colocar uma certa culpa no Thorfinn, porque ele acabou respondendo pra eles. E aí então que o Cobra, ele se levanta e o olhar dele pra cima do Thorfinn, na hora que ele vai pegar e desferir um golpe de espada, que eu acredito que não fosse pra matá-lo, mas sim pra ver se ele realmente queria morrer logo de uma vez ou não, aquele olhar lembra o Thorfinn do Askeladd. Então, nesse momento, o Thorfinn automaticamente reage, porque reage diretamente com o seu passado e uma pessoa que ativa muito dos seus instintos, os seus instintos que ele tinha de sempre tentar matar o Askeladd, aquele que ele tinha como objetivo. E é então que fazendo isso o Thorfinn consegue revidar, dá um chute, tenta até acertar o cara, né? Reage, o corpo dele reage sozinho, ele para ali pra trás e o Cobra fala, pô, o seu corpo tá respondendo que você ainda quer viver. Seu corpo tá respondendo isso. E é então que o Thorfinn, ele fica se imaginando, tipo, viver? Então meu corpo quer viver? Mas viver pra quê? Até porque os seus objetivos foram totalmente destruídos e tudo acabou. Aquela vingança, aquele ódio não adiantou de nada, principalmente porque o Askeladd morreu. E mesmo que o Askeladd tivesse morrido pelas mãos do Thorfinn, em algum momento ou em outro ele ia parar nessa situação. Quando seus objetivos todos se vão, o que lhe sobra? Apenas o ódio e a vingança que você carregou por todo esse tempo, mas nada mais além disso. E é então que o Thorfinn fica pensando do porquê o corpo dele quer continuar vivendo e pra quê? Qual o sentido disso? E é então que o episódio passa um pouquinho mais pra frente, onde aquele médico que é do Keicho vai cuidando ali do Thorfinn, fala pra eles tomarem cuidado, que da próxima vez eles não precisam ir diretamente com esses convidados do Keicho, porque o Keicho não tem ideia dessas travessuras que eles fazem. O Einar chega até a reclamar, porque, pô, mano, a gente quase morreu. E aí o cara fala, não é como se vocês fossem morrer, né? Mas aí o Einar fala, não, a gente ia morrer mesmo. Pelo menos o Thorfinn com certeza ia morrer pelo Raposa se o Cobra não tivesse aparecido. E é então que ele vai lá, cuida do Thorfinn, passa um remédio, e aí o Einar pensa até que tem que cobrar ali, né? Que, tipo, eles têm que pagar de alguma forma. Mas aí o cara fala, não, é meu trabalho cuidar de vocês, cuida ali do Thorfinn. E o Einar fala, pô, Thorfinn, agradece o cara, né, mano? Fala obrigado. E o Thorfinn, nesse momento, quando ele olha pro Einar, sabe o que ele tava imaginando? Não mostra na tela, mas com certeza ele tava imaginando aquela velhinha que penteou o cabelo dele quando ele foi pra aquela vila, conheceu aquela
garotinha, mais aquela velhinha, que eles queimaram aquela aldeia, que o Askeladd mandou ele lá como um espião. Então olha só que interessante, quando esse obrigado acaba aparecendo, acaba remetendo diretamente o Thorfinn lá do passado, quando ele tinha que agradecer pelas coisas, aprendendo ali os bons modos com pessoas que estavam cuidando dele. Tanto que esse cara dá até uma roupa antiga pra ele, mesmo que ela não sirva direito, que vai ficar meio espaçada, mas mesmo assim cuidou dele sem cobrar nada. E isso tudo vai começando a colocar o Thorfinn, digamos assim, na linha da vida, compreendendo melhor que a vida não é só viver ali com a barriga, tecnicamente falando, né, se arrastando apenas, como também existe um sentido para ele estar vivo ainda, porque ele era para ter morrido nesse momento, não morreu, e alguém deixou que ele vivesse, vamos colocar assim. E é então que a partir do primeiro momento a gente tem um embate com o Cobra, onde o Thorfinn ele acorda, os seus sentidos aguçam, ele começa a despertar desse pesadelo. Num segundo momento uma pessoa cuida dele, o que remete às coisas boas da vida dele, sabe? Mesmo que ele convivia ali com Askeladd, de certa forma ele até gostava de estar ali junto com o povo, mesmo que sempre mostrasse com aquela cara mal encarada, mas conhecia as pessoas e teve ali uma certa proximidade. E depois disso nós temos uma parte importante da vida dele, que foi alguém cuidando dele, mesmo sem saber quem ele era. Então essa parte do cara cuidando dele também tem isso. E aí nós vamos para a próxima parte, sem antes deixar de mencionar que foi graças a Arhaid, que é aquela mulher super bonitona, que avisou aquele servo do Ketil, e isso ajudou muito para que nada de ruim acontecesse. E até o Einar fica todo feliz lá, tipo, oh meu Deus. E ela, além de ser muito bonita, é muito gente boa. Bom, só que depois disso, o Thorfinn vai diretamente para a floresta, vai continuar lá fazendo alguma coisa, porque é um cara que sempre tem que ocupar a sua mente para não permanecer no vazio e ficar literalmente parado. O Einar que ia aproveitar esse dia de folga deles, porque todo mundo ferido lá, né, eles vão aproveitar esse dia de folga. Ele fala assim, não, vou junto com você. Quando ele vai, ele percebe que o Thorfinn, né, graças àqueles golpes que ele deu em cima do Cobra, que ele não é um cara comum. E aí ele pergunta se ele foi pra guerra, e aí o Thorfinn confirma tudo, que ele foi pra guerra, matou muita gente, se uniu ao exército da Dinamarca, matou muita gente ali na invasão da Inglaterra. Então ele fez coisas horríveis e tudo, e pergunta pro Einar se o Einar o despreza, até porque isso remete diretamente às pessoas que invadiram a sua terra 2 vezes, que mataram sua irmã, seu pai, a sua mãe, sua família, sua fazenda, destruíram tudo que ele tinha. E é então que no meio da noite o Einar, consumido muito por aquele ódio, como se ele quisesse descontar no Thorfinn o que outros vikings, outros dinamarqueses fizeram com o seu povo e com os seus familiares. Então quando ele vai descontar no Thorfinn, a raiva dele não é do Thorfinn em si, porque o Thorfinn necessariamente não fez nada com a sua família, não é como se ele tivesse matado alguém, só que ele representa essas pessoas. E quando bate aquele ódio, aquele mesmo ódio que ele bateu um pouquinho antes dele entrar no barco, que ele viu a sua mãe e sua irmã morrendo, ele volta com esse ódio de novo e vai tentar sufocar ali o Thorfinn, mas ele não consegue. E o Thorfinn nesse momento começa a ter mais um de seus pesadelos, enquanto o Einar vai tentar enforcar ele, mas depois vai desistir. E bom, gente, simplesmente nesse pesadelo foi algo surreal. A animação, a trilha sonora estava muito boa, e o Thorfinn ele vai correndo numa estrada cheia de árvores que parecem bem queimadas, e quando ele chega no final, ele para no seu momento de criança, quando ele começou a entrar na guerra, quando ele tinha lá os seus 5, 6 anos, desde que ele entrou na guerra, e matando já caras muito mais velhos do que ele, e aí matando, lutando, matando um monte de gente, e aí ele vai perdendo aquele senso de humanidade, porque ele se acostuma com a matança, ele se acostuma como se aquilo fosse algo natural. Não à toa, lá atrás, ele também falou pro Einar, o forte mata o mais fraco, é o mais natural disso acontecer, como se fosse uma regra da própria natureza, que na verdade é uma regra da natureza, né? O mais forte mata o mais fraco, e é assim que a natureza sobrevive. Porém, com o ser humano é diferente. Nós não temos a mesma consciência dos animais nesse caso para ficar se matando. As coisas funcionam de forma diferente. E é então que o Thorfinn correndo ali, né, matando um monte de gente, no final ele acaba matando aquela velhinha que cuidou dele, e ele começa a ver que ele
matou muitas pessoas inocentes, acaba acordando, o Einar ajuda ele a acordar, na verdade, e é daí em diante que começa o momento mais impactante desse episódio, quando o Einar começa a falar pra ele que não é como se ele tivesse matado o pessoal lá da Inglaterra, né, os seus parentes e tudo, mesmo que ele tenha matado tantas pessoas, mas que principalmente o que tem nele que ele não quer viver, não tem nada de bom na vida, porque mesmo nesse inferno onde eles vivem, eles podem jogar a conversa fora, dormir, comer, e o que o Einar traz nesse momento não são momentos simplórios, mas sim os momentos leves da vida, os momentos bons, onde você não olha as suas preocupações, os problemas, esse tipo de coisa, e você curte aquele momento, você vive aquele momento. E ele vivia esse momento com a sua família, e se lembrando da sua mãe, da sua irmã, e principalmente o que elas queriam. Elas não queriam que ele entrasse em guerra, elas queriam que ele vivesse sem fazer mal para ninguém e vivesse. É por isso que ele também não termina de enforcar o Thorfinn, porque mesmo tendo todo aquele ódio, primeira coisa, o Thorfinn não foi a pessoa que acabou com a sua família. Claro, ele representa aquelas pessoas por ter feito parte delas, mas ele não é essa pessoa. E detalhe que a sua mãe o ensinou a viver, ela deixou a vida dela para que o seu filho pudesse viver e conseguisse, entre aspas, fugir, mas o seu filho acaba não fugindo e acaba sendo levado como escravo. Só que alguém ainda deixou que ele vivesse. Eles poderiam ter matado ele em qualquer momento, principalmente quando ele tenta fugir, assim como ele era quando escravo antes de ser comprado pelo Ketil, que ele continua sendo um escravo, mas um escravo diferente. Mas alguém deixou ele viver. E é aí então que ele conta tudo isso pro Thorfinn e ele fala, cara, alguém te deixou viver. E se alguém te deixou viver, cara, tenta viver, tenta encontrar algum motivo, tenta encontrar alguma razão. E é então que o Thorfinn ele começa a bater na cabeça dele todos os acontecimentos passados, o ensinamento do seu pai, esse monte de coisa, e agradece o Einar. Finalmente agradecendo o Einar e deixando o Einar, que estava com um olhar de ódio, de fúria, muito mais manso. Por quê? Porque naquele momento o Thorfinn fez o que ele ainda não tinha feito. É como se ele tivesse não só amadurecido, mas entendido o que o Einar quis passar para ele. Porque mesmo que o Thorfinn não tenha encontrado ainda a sua razão de viver, ainda existe uma chama da vida dentro do seu coração. E é então que os dois voltam a dormir, e vocês repararam no paralelo de quando eles começam a dormir, como tudo está escuro e eles estão divididos, mas quando eles estão voltando a dormir, depois do Thorfinn ter acordado do pesadelo, está tudo dividido, mas eles agora estão com uma claridade. É como se algo tivesse mudado, não só porque o dia tá amanhecendo, mas isso é uma bela de uma analogia ali. Outra analogia legal é quando o Thorfinn derruba a árvore quando eles estão na floresta. Aquilo significa muito o quê? Quando a árvore cai, é como se caísse toda a confiança, todo o carinho que poderia existir do Einar com o Thorfinn, aquilo tudo acaba quando ele descobre a verdade, que ele foi um guerreiro, que ele matou muitas pessoas, principalmente do seu povo, independente se foi ele ou não quem destruiu ali as suas fazendas e tudo. Então essas são algumas mensagens que passam muitas vezes despercebidos pela gente. E no final do episódio vai passar o que parece ser um rei, não parece ser o Canute, parece ser outra pessoa. Tô bem curioso para saber quem é. E é ali que terminamos o episódio. Mas bom, gente, vocês viram essa coisa do Thorfinn no episódio, como ela foi escalando? E ela foi escalando em 3 pontos, né? Um eu já mencionei pra vocês, que é logo no começo, que é o despertar. O despertar a partir do Askeladd e tudo, pro Thorfinn perceber que ele tem uma chama da vida ainda nele, mesmo ele dizendo que não tem nada de bom na vida e que não precisa mais viver. Ele ainda fica confuso, mas aí ele entende alguma das razões. Alguém está cuidando dele e alguém evitou que ele morresse naquele momento, que no caso foi o Cobra, e ao mesmo tempo também que não deixou que infeccionasse ali o seu ferimento na orelha, que foi aquele cara que tá junto do Ketil. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento é o momento dele para acordar, que é quando o Einar dá um chacoalhão nele e relembra ele que alguém deixou ele viver. E se alguém deixou ele viver, é porque ele ainda pode buscar um motivo para continuar a sua vida e não apenas desistir dela, mesmo quando alguém se sacrificou, não como o Einar no caso, mas quando alguém se sacrificou para que ele continuasse vivendo. O próprio Askeladd meio que tecnicamente salvou a vida dele naquele momento. Ele poderia ter morrido ou alguma coisa desse tipo ter acontecido, mas o Askeladd permitiu que ele vivesse. O pai dele também permitiu que ele vivesse.
Ou seja, isso tudo que o Einar tá falando bate diretamente com o Thorfinn desde pequenininho, quando ele deixou que o seu filho continuasse vivo e que o Askeladd não fizesse nada com o seu filho. Então, cara, é muito importante pegar a obra desde o começo para chegar nesse momento e a gente entender nesses 3 pontos o que acontece nesse episódio com o Thorfinn, com todo o seu despertar até ele chegar nesse momento de amadurecimento, e a partir de agora a gente deve ver ele evoluindo cada vez mais. Aguardo muito para ver o que vai acontecer ali por fora, porque parece que a gente vai ter algumas batalhas ali agora, né? E Vinland Saga continua perfeito, cara, simplesmente sensacional, frases impactantes e tudo, e é aquela coisa, né? Vontade de viver a vida, né? E ao mesmo tempo a morte, as motivações, objetivos, e tudo isso carrega o ser humano. Gostei muito desse episódio, de verdade, gente, e gostaria de saber, claro, o comentário de todos vocês. Mano Joe aqui tá vazando, até o próximo vídeo, até a próxima segunda. Um beijo no coração, te aguardem, segunda-feira, tô te aguardando. Fui. Eita, chutei um negócio aqui.